que o mundo do espírito do espírito envolve atividades angelicais de Deus e também atividades demoníacas do diabo e dos seus demônios. E Deus quer falar consigo. E a propósito, neste momento, Deus está a falar consigo. Mas o problema é como ouvir a voz dele e descodificar a mensagem. Então, como interpretar o sonho? Não é tão complicado assim. Primeiro tem que compreender que Deus fala através de sonhos. Ok? Não se esqueçam que Daniel, que tido como um dos grandes profetas do Antigo Testamento, na maior parte das vezes, as profecias dele vieram em forma de sonho. Mesmo as profecias apocalípticas, as profecias escatológicas que falam sobre o anticristo, o fim do mundo, o fim de Jesus, que Daniel conta, vieram a ele, muitas delas, em forma de sonho. Mas está a ver, depois o anjo do Senhor vinha para ele, para lhe explicar o significado do sonho. José, marido da Maria, mãe de Jesus, quando notou que a Maria está grávida, sem ele se envolver fisicamente, ele disse, acho que ela cometeu, como ele temia a Deus, não queria expô-la publicamente, então ele começou a querer se afastar de uma forma escondida. Foi em sonhos que o anjo disse a ele, não deixa Maria, porque o que ela tem é do Espírito Santo. Ele acordou e creu que foi Deus que falou com ele. Mesmo quando Herodes queria matar o menino Jesus, foi em sonhos que o anjo recomendou a José, leva o menino e a mãe, fuja para a terra do Egito, porque Herodes queria matar o menino. E quando Herodes já tinha sido, Herodes estava morto, e os homens dele que queriam matar Jesus, o menino Jesus, foi em sonhos que o anjo disse, José, volte para a terra de Israel, porque os que queriam a vida do menino já não existem mais. E José, não é que ele escapou, ele teve confirmação da gravidez da Maria. Até do nome de Jesus foi dado em sonhos. E José escapou do Egito. Escapou, aliás, de Herodes em Israel. Foi para o Egito. Então ele fez uma viagem, instruído por um sonho. E a viagem teve sucesso. E ele foi dito para voltar da viagem à terra de origem, em sonhos. Então ninguém pode dizer que Deus não fala em sonhos. Mas agora, sonhos é uma das formas, é uma das várias formas por meio das quais Deus fala. O problema com sonhos, porém, é que os sonhos são uma arena em que o diabo também gosta muito de interferir. Então, antes de perguntar como interpretar o sonho, temos que compreender a origem dos sonhos. Há sonhos, existem três tipos de sonhos. Há sonhos que vêm de Deus, há sonhos que vêm do diabo e há sonhos que vêm da imaginação do homem. Por exemplo, nós temos a nossa mente consciente
e a nossa mente subconsciente. Sabia que o missionário conhece muita gente e conhece muitas coisas pelo nome, mas agora não te vem à mente essas coisas. Mas se você sair pela rua e vir aquela pessoa que não vejo há mais de 10 anos, mas conhece o nome, de repente o nome vem, o que acontece? O teu subconsciente tem a informação, mas ela não é útil naquele momento, porque não está na mente consciente. Mas quando você precisa daquela informação é buscada do subconsciente, trazida para o consciente. Para o consciente lida com o que está a acontecer agora. O subconsciente é o que é acumulado em você. Então, imagine que um homem fique a olhar para uma irmã e pense nela, goste dela. É normal dormir de noite e sonhar com aquela irmã e pensar que Deus falou comigo que vamos casar, enquanto é a imaginação dele. Estão a perceber aí? Então, há sonhos, porque quando você dorme, certo? A sua mente funciona como uma fita de um vídeo. Aquelas imagens, os pensamentos continuam a rolar, mas elas vêm em forma de fita de imagem. Uma vez que você está em repouso do seu organismo, aquilo vem em forma de sonho. É por isso que aquilo que você passa tempo a pensar, geralmente você sonha. Agora, os sonhos do diabo são quais? Quais são esses sonhos? São aqueles sonhos. Sabe que há pessoas que dormem de noite, o diabo lhe aperta o pescoço e sonham a serem de noite aperta o pescoço e acordam a sentir dor no lugar onde parecia que aquilo foi real. São sonhos do diabo. Geralmente são sonhos que revelam medo, pânico, sonhos destrutivos. E quando você dorme sem orar, fica uma presa fácil para o diabo. Daí a importância de orar antes de dormir. Agora, depois tem sonhos de Deus. Os sonhos de Deus revelam 3 coisas. Primeiro, eles podem revelar os planos que Deus tem para ti. Segundo, os sonhos que vêm de Deus podem revelar planos que o diabo tem contra ti ou contra algumas pessoas. Terceiro, os sonhos que vêm de Deus são um instrumento de motivar você a sair da passividade e fazer alguma coisa. É uma forma de Deus comunicar a você sobre algo que você devia saber ou fazer. Vamos assumir que o diabo tem um plano de causar um acidente, ou matar alguém na família, ou de você perder emprego, alguma coisa. Deus pode revelar a você e você saber disso, mas ao acordar, você tem que orar. Porque Deus quer que você faça alguma coisa. E por que Deus vai fazer isso? É que Deus já tentou outras formas de falar consigo. Ok? Mas Ele está a ver que você não está... Porque na arena espiritual, Deus está sempre tentando falar conosco. Só que nós estamos... Muitos cristãos ainda não ativaram muito o seu espírito. Estão muito ainda na carne do que no espírito e não conseguem ler a linguagem de Deus. Então Deus vai usar qualquer forma, uma delas é o sonho. Vou falar consigo. Agora vamos imaginar que você dormiu e sonhou ser apertado o pescoço por um demônio. O que tem que fazer? Acorda de manhã e diga: eu neutralizo esse sonho. Eu cancelo o efeito desse sonho em nome de Jesus. Acabou. Imagina que dormiu e sonhou a comer carne de noite. É só acordar e dizer: eu anulo isso. Acabou. Com palavras. Use palavras de fé para anular sonhos que você não gosta. Não fique em pânico. Não deixe que ninguém te controle em sonhos. Um dia eu estava a pregar. Foi no ano 2010. Estava a pregar numa cruzada. E havia um certo pastor tradicional que não gostava de nos ver a ganhar almas. Daí ele disse assim: eu sonhei você no palco.
a pregar, mas você caiu no palco e morreu. E sempre que eu sonho coisas, acontece. Então, eu perguntei, o que acha que tenho que fazer? Bem, eu acho que é melhor você não ir pregar. Porque eu sonhei você cair e a morrer. Isso é em 2010. E os meus sonhos não falam. Depois começou a me contar vários episódios de sonhos que ele teve e aconteceram, conforme ele diz. Só que ele não sabia lidar com alguém que tinha epignosis. Conhecimento metabolizado da palavra de Deus. Nenhum sonho deve violar a verdade e o propósito das Escrituras. Qualquer sonho tem que ser examinado à luz da palavra. Não pode violar a palavra de Deus. Eu disse a ele, muito obrigado pelo seu sonho. Mas Mateus 28, versículo 18 diz: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Atos 1:8, eis que recebereis virtude quando vir o Espírito Santo, ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Marcos 16:15, ide pregar o evangelho a toda criatura. Como é que o teu sonho está a contrariar o que Jesus disse na palavra dele? Eu disse, em nome de Jesus, eu anulo o teu sonho. Eu fui lá, preguei, milagres aconteceram, nada de mal aconteceu. No dia seguinte disse, não, o teu Deus é grande. Eu disse, sim, eu sempre soube que ele é grande. Aleluia. Senão alguém vai dizer, eu sonhei casar contigo. E os meus sonhos acontecem. Se você já fez a tua vontade, arranja aliança. Se você não gostou dele, diga, eu cancelo o teu sonho. Não gosto de você. É que esse mundo aí, as pessoas manipulam muito. Tá vendo? Você tem que pedir a alguém, dizer, se você sonhou algo sobre mim, ok? Então, que Deus me revele para eu também ter confirmação. Como é que Deus revelou a você em sonhos que eu devo ser sua esposa ou seu marido? E ele não falou comigo. Que Deus é esse que viola o meu livre-arbítrio, me fazendo casar com alguém, e ele não confirmou. O conhecimento da palavra de Deus é essencial para não ser manipulado. O sonho que José teve sobre Jesus, ele é sobre Herodes, que ia matar o menino Jesus, corroborava com as escrituras. Bem, diz que em Ramá houve grito, Raquel chorando pelos seus filhos, porque não estavam mais lá. Houve um profeta que previu que no tempo do nascimento de Jesus, muitas crianças morreriam. Então, José, ao fugir de Israel, não estava a mostrar fraqueza, estava a corroborar com profecia. Agora, como interpretar os sonhos? Simples. Muitas vezes os sonhos vêm em figuras. Okay? Você tem que saber interpretar as figuras que Deus mostra a você. Deus estava a treinar esse profeta Jeremias na arena profética. Deus disse a Jeremias: o que tu vês? Diz, não, eu vejo uma vara de amêndoa. Está vendo aí? Viste bem, porque o verso vem para o profeta cumprir. Se ler, por exemplo, o livro de Daniel, há de ver, lembra o profeta, aliás, o rei Nabucodonosor, que sonhou aquela estátua, okay? Não foi da história que ele fez, ele sonhou uma estátua, tinha parte de bronze, essas coisas todas. Okay? Não quero mexer nisso porque tenho uma lição, tenho um seminário para dar sobre isso, porque falo do anticristo. Okay? Senão vou mexer numa coisa que depois não vou concluir aqui. Ele precisou de Daniel para interpretar o sonho. Daniel interpretou o símbolo de cada um daqueles sonhos. Como explicar que o rei do Egito, Faraó, no tempo de José, ele tem um sonho: 7 vacas gordas e 7 magras. As magras saem do rio Nilo, magras, e vão engolir as gordas.
Depois sonha 7 espigas de trigo, gordas, e 7 magras. E as espigas magras engolem as gordas. Ele não apanha descanso. Deus está a comunicar uma mensagem para salvar uma nação, mas usando objetos de dia a dia. Faraó não teve ninguém para interpretar o sonho. Mas se eu estivesse lá, pelo Espírito de Deus, era fácil decifrar. Estamos a falar de vacas que simbolizam leite, carne, carril, força de trabalho para capinar na machamba. Então, se as magras engolem as gordas, quer dizer, haverá crise alimentar. Mas o Faraó não leu isso. Vamos falar de espigas de trigo. E trigo era como se fosse, na altura, arroz ou milho. Era fonte de alimento, de energia. Se as magras engolem as gordas, é sinal de que é crise. Porque é uma luta entre a abundância e a escassez. Já aconteceu? Ninguém conseguiu interpretar isso. Mas o Espírito de Deus estava em José. Ele ajudou a interpretar. Só para dizer a ele, as 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas representam 7 anos de abundância. Que haverá muita comida na terra. Mas haverá 7 anos de fome, representados pelas 7 espigas magras e 7 vacas magras. A razão por que Deus repetiu o sonho para si, porque o sonho é recorrente, em sonhar vacas magras engolindo as gordas e espigas magras engolindo as... A razão por que isso é recorrente é porque esta mensagem vem do Senhor, já está decidido, não vai mudar. E Faraó perguntou: o que deve se fazer? José disse: escolha-se um homem sábio para fazer a administração da produção. Disseram: quem será? Só pode ser você. E o homem saiu da cadeia diretamente para o palácio. O rei tinha conselheiros, tinha ministros, governadores, estudiosos. Não se lembra? O Egito foi uma das antigas civilizações. A ciência no Egito. A escrita e o hieróglifo partiu daquelas zonas. Claro que a cuneiforme partiu da Mesopotâmia, mas o hieróglifo partiu daí mesmo do Egito. É o berço da ciência. É claro que os gregos tentaram abafar isto, mas mesmo os sábios gregos, mesmo Sócrates, Aristóteles, Platão, a maior parte das coisas que eles foram dizer são coisas que eles tinham bebido dos egípcios. E os egípcios antigos não eram mistos, nem eram espécie árabes, eram pretos. A nossa história foi mal contada. Cush dominou o Egito e Cush preto. A razão por que na Bíblia, quando escreveram a Bíblia, mudaram, colocaram assim a palavra Cush, é porque estavam a recear usar a palavra negro, preto. Faraó, José casou no Egito com uma egípcia. Salomão casou com uma cuxita, uma negra. Moisés casou com uma negra. Há alguma coisa sobre os negros? Cush. Muitos dizem: não, os negros foram amaldiçoados porque este aqui, Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Então, quando Cam viu nudez do pai e Sem e Jafé não vieram de trás com o lençol, então Noé amaldiçoou os negros. Cam tinha um filho chamado Cush, tinha um filho chamado Canaã, certo? Noé disse: maldito Canaã. Então,
dos filhos de Cam, outros chamam de Cão, outras versões. Os amaldiçoados foram os cananeus, não os cuxitas. Ou seja, os pretos não foram amaldiçoados. Quem foi amaldiçoado foram os cananeus, daquela zona do Oriente Médio. Por isso que de lá até cá, até hoje há guerras que não acabam no Oriente Médio. Vários presidentes tentaram trazer paz lá, até hoje não há paz no Oriente Médio. E foi essa razão porque Sem foi a geração de onde vieram os judeus, os hebreus. Os filhos de Sem, que foram os hebreus, colonizaram e tomaram as terras dos cananeus, que eram tidos como pagãos. E onde está Cush? Onde está o negro? Onde está o preto? O preto nunca foi amaldiçoado por Deus. O preto foi tão abençoado que Moisés, na sua glória, com aquele brilho todo, ninguém... Já imaginou? Ele desce do mundo depois de 40 dias, depois de 40 anos, 40 dias, aliás. Depois de 40 dias no monte, ele desce com a cara dele a brilhar com glória. Josué, Uri e Arão usam um véu para tapar a cara dele, para não olhar para a glória de Moisés. Mas Moisés foi capaz de abrir o véu para apreciar uma negra e levar ela como esposa. E aquela relação foi abençoada. Como é que o apóstolo diz isso? Miriam, irmã mais velha de Moisés, ela era de cor um pouquinho branca. Lembra? Era semita. É por isso que você tem antissemitismo. Quando você fala antissemitismo, significa falar mal dos judeus. Okay? Os semitas são aquela geração dos judeus, aquela raça toda. Okay? Então, quando Miriam, semita, com pele clara, olha para Moisés casado agora com uma negra. Esse é um homem de Deus, o homem que carregou o Antigo Testamento de Deus, que viu Deus, apreciou uma negra. E você diz que os negros são amaldiçoados. o homem não foi para a Europa, não foi para as Américas, ele foi pegar uma negra. E quando Miriam chamou Arão, que eram de pele mais clara, disseram: Moisés, porque Miriam ficou leprosa. Deus disse: já que você odeia os pretos, como você é uma branquinha assim, não dessa branca europeia, eu vou tornar a tua pele tão branca, pior do que tu és. E ficou com lepra. A lepra era sinal de que o que Moisés escolheu é o que eu abençoei. A negrinha. Os negros são abençoados, os pretos. Agora, a nossa história foi mal contada, porque os africanos não têm uma tradição escrita, mas sim oral. Então, se eu conto uma coisa ao meu filho passa pela oralidade, nas histórias, nos folclores, etc., passa para os netos, etc. É normal perder-se alguma informação. Mas quando nós escrevemos, fica tudo datado. Não se esqueça que foi para a África que Jesus veio se albergar aqui. Foi a África que salvou Jesus de morrer. A África salvou Jesus. Foi a África que treinou Moisés a saber ler e escrever, para ser o primeiro dos judeus, dos hebreus, a escrever o Antigo Testamento. Aprendeu onde? Em África, no Egito. Se os africanos compreenderam o valor que eles têm, iriam para além da cor da pele. A pigmentação não é nada. É por isso que em Deus ama todos, europeus, americanos, africanos, asiáticos. Em Cristo não há raça, não há cor, não há etnia. Somos somos todos amados. Ok? Então, voltando para a questão dos sonhos da irmã, é preciso compreender os símbolos que são dados, os símbolos, decifrar os símbolos. Há uma irmã que tinha uma tia doente, foi isso no ano 2015. Ela tinha uma tia doente. E ele sonhou a tia a vir à casa dela e lhe dar um abraço.
a tia sorridente. No dia seguinte ela acordou e foi pregar assim: Deus falou comigo em sonhos, minha tia vai viver. E naquele mesmo dia a tia morreu. A irmã perdeu fé, balde de água fria, e decidiu não ir mais à igreja. Tive que localizar a ela: por que não vens? Disse: estou decepcionado, não com Deus, mas comigo mesmo, porque eu contei às pessoas que o sonho que eu tive, e contei à família que a minha tia viveria, e ela morreu. Eu disse a ela: Deus estava a te revelar que a tia já estava recebida em glória. Ela vinha se despedir de você, porque você era a única pessoa que detinha o espírito dela para não ir por causa das suas orações. Só que ela não leu isso. Sabe, há muitas pessoas, é como profecia. A profecia tem 3 níveis. Okay? É preciso compreender na profecia, compreender 3 coisas muito importantes: a revelação, okay? A revelação, a interpretação e a aplicação. A revelação, a interpretação e a aplicação. Deus pode dar a você uma boa profecia, mas o profeta pode não ser maduro o suficiente para interpretar a profecia. Então, ele pode dizer algo que Deus lhe revelou. Porque é assim, ok, Deus, muitas vezes, quando você é um profeta maduro, ele revela a você coisas em símbolos, muitas vezes. Mas ele confia na graça que deu a você, de que você vai interpretar os símbolos. Agora, quando você não entende a interpretação de símbolos, você é capaz de fazer uma interpretação literal do que você viu ou sonhou, e como consequência, não dar certo. E as pessoas que ouvem a tua interpretação daquela profecia ou daquele sonho vão dizer que tu és falso. Mas tu sabes que não és falso. Aí já fica você entre... Você com Deus é verdadeiro, mas você com os homens é falso. Por quê? Porque você interpretou mal, ouviu bem, viu bem, mas interpretou mal. Então, resumindo, podemos dizer assim: a profecia tem 3 coisas. Podíamos ter revelação, interpretação e aplicação. Mas a aplicação e a interpretação dependem da maturidade de quem é revelado. Estão a perceber? Então, conheça os símbolos. E outra coisa, seja muito amigo do Espírito Santo. Porque ele que dá a revelação, ele também revela a interpretação. Seja amigo da oração, amiga da oração. Quando a irmã ora muito, passa tempo com Deus, estuda a palavra de Deus, será fácil para si o Espírito interpretar para si o sonho. Há outros sonhos até que antes de você interpretar, as coisas começam a acontecer. E você vê que isso aconteceu o que eu sonhei.